O governo federal prorrogou o prazo para o alistamento militar obrigatório de 2020 em razão de medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19. A prorrogação foi feita por meio do decreto número 10.384, publicado no Diário Oficial da União. Alistamento é obrigatório para os brasileiros do sexo masculino no ano que completam 18 anos. E a repórter Letícia Fagundes chega com as informações. As inscrições para o alistamento militar foram prorrogadas para o dia 30 de setembro devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, os jovens podem ficar em dia com o serviço militar. Aqueles que se alistaram, o prazo de alistamento para a seleção geral que está ocorrendo, ela tem que ser feita no máximo até 30 de junho. Então, todas as pessoas, todos os cidadãos que completa 18 anos neste ano, ele pode procurar o alistamento online ou na junta do serviço militar e fazer seu alistamento. Contudo, se você alistar depois do dia 30 de junho, a sua seleção será encaminhada para o próximo ano. O alistamento militar é obrigatório para os jovens que completaram 18 anos ou que vão completar até dezembro deste ano. A partir dos 18 anos, todo jovem, que está lá no seu certidão de nascimento, que ele é do sexo masculino, ele tem a obrigatoriedade de fazer a sua inscrição, que nós chamamos de alistamento militar. E esse processo militar de alistamento, ele tem 5 fases. Então é o alistamento, depois ele vem aqui para a seleção geral que está ocorrendo, depois ele vai ser designado, depois ele vai para a seleção complementar. Aí a quinta fase, que ela se divide em 2. Ou você vai se incorporar numa organização militar, ou você vai ser dispensado. São muitos os prejuízos para os jovens que não se alistam, como, por exemplo, ficar impedido de prestar concurso público ou até mesmo deixar de tirar o passaporte, entre outras dificuldades. Dentro com o serviço militar existe uma série de implicações, Você não pode assumir cargo público, você não pode ser empossado, e você não pode prestar um concurso público, você não pode receber prêmio do governo, você não pode tirar passaporte, não pode tirar visto, você não pode estar empregado com carteira registrada, porque se você tiver empregado, o seu empregador vai pagar a multa para manter você lá. Então, assim, eu recomendo que as pessoas procurem o quanto antes fazer o alistamento. Você que não é da classe 2002, que é de anos anteriores, procure a junta do serviço militar, faça o agendamento da sua comissão de seleção e para que você não tenha prejuízos no futuro. O tenente Oliveira, que é chefe da CS, fala dessa forma adaptada que o alistamento militar tem que acontecer devido à pandemia. A gente está tomando todas as medidas necessárias para poder fazer essa precaução, devido à situação que a gente está de pandemia, de Covid. Então, é um cuidado maior que a gente tem que tomar. A gente está tomando essas medidas, mantendo o distanciamento do pessoal. Todo o nosso pessoal que está trabalhando com a seleção, o pessoal está utilizando os materiais para poder evitar o contato, para poder pegar esse vírus. A gente mantém o distanciamento também do pessoal que está sendo feita a seleção deles, então a gente faz essa seleção de forma cadenciada, de 5 em 5, a gente vai separando, tem uma sala que eles ficam separados ali para não ter aglomeração. O Felipe completou 18 anos em 2020 e já está no processo de alistamento militar, mas ele não pretende continuar na carreira. Está sendo diferente do que eu imaginava, Eu esperava ter uma outra experiência, mas devido ao que a gente está vivendo é como está tendo que ser, Com imagens de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes. Muito bem, agradecendo aí também a disponibilidade, Tenente Sérgio Esquarçato pôde ceder esse momento para a gente também registrar a questão do TG em Poços de Caldas.